Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema indução eletromagnética. Como o próprio título da aula diz, nesse tema nós vamos discutir um fenômeno de origem magnética, mas que tem como consequência um fenômeno elétrico. Para a gente introduzir esse tema, eu gostaria de lembrar quando que foi a primeira vez que os fenômenos elétricos e magnéticos apareceram conectados aqui no módulo. Isso ocorreu quando nós citamos os experimentos realizados por volta de 1820, que demonstraram que uma corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético. Ou seja, uma corrente nada mais é do que um conjunto de cargas em movimento. E essas cargas em movimento são capazes de gerar um campo magnético. Uma pergunta que a gente pode se fazer é se o caso contrário também ocorre. Ou seja, se um campo magnético é capaz de gerar uma corrente elétrica. Para a gente responder essa pergunta, nós podemos fazer um experimento que deve ser composto, o nosso arranjo experimental que a gente deve utilizar para conseguir responder essa pergunta, deve ser composto por uma fonte de campo magnético, um local por onde essa corrente possa fluir e um equipamento que eu possa usar para detectar, para medir se existe essa corrente elétrica. Então, aqui eu apresento um exemplo de aparato experimental que a gente poderia utilizar. Eu tenho aqui um ímã, que vai funcionar como a minha fonte de campo magnético. Tenho aqui um solenoide que está acoplado a uma base, tá ok? E tenho aqui o amperímetro, que vai ser um equipamento que pode medir correntes elétricas. Se a gente fizer esse experimento, a gente observa a seguinte coisa. Se eu mantenho o meu ímã parado perto do meu solenoide e o solenoide também parado, em repouso com relação ao ímã, eu não consigo detectar nenhuma corrente, ou seja, não existe corrente elétrica. Em contrapartida, se eu começo a movimentar o meu ímã com relação ao solenoide, ou aproximando o meu ímã ou afastando o meu ímã, eu consigo detectar uma corrente elétrica. O meu amperímetro mede uma corrente elétrica. Mas o que está acontecendo aqui? Por que quando eu mexo, quando eu altero a posição aqui do meu ímã, eu consigo medir uma corrente no nosso amperímetro? Para a gente discutir que fenômeno está acontecendo aqui, a gente tem que entender em detalhes esse experimento. Então vamos discutir o experimento no próximo quadro. Para nós entendermos esse experimento, é necessário definirmos antes uma nova grandeza, que é o fluxo do campo magnético. Aqui eu reproduzo o nosso aparato experimental, mas de uma forma bem mais simplificada. Eu tenho aqui o nosso ímã, que é a fonte do campo magnético, e agora, em vez de um solenoide, que é formado por um conjunto de espiras, eu estou representando apenas uma espira circular. Então, repetindo o nosso experimento, nós observamos que, quando nós aproximamos o ímã da nossa espira, surge uma corrente elétrica nessa espira. Tanto se eu aproximo como se eu afasto o ímã, eu consigo detectar uma corrente elétrica nessa espira. Agora, o que está acontecendo aqui para surgir essa corrente? Se a gente analisar em detalhe esse experimento, nós podemos verificar que, quando eu aproximo ou eu afasto o ímã da espira, o que está acontecendo é que o número de linhas de campo que atravessam a área definida pela circunferência da minha espira é alterado. Quando eu aproximo o meu ímã, eu vou ter que mais linhas de campo vão atravessar essa área. Tá ok? Então, a gente precisa conseguir definir uma grandeza que está associada à contagem de quantas linhas de campo atravessam uma dada superfície. E essa grandeza é o fluxo do campo magnético. Então, para a gente definir o fluxo do campo magnético, vamos considerar, de forma geral, uma espira circular de área A imersa num campo magnético uniforme. Então, aqui eu tenho uma espira circular. Essa espira, a circunferência dessa espira delimita uma área, que é onde essa espira, no plano onde essa espira está morando, tá ok? E essa espira, ela está imersa numa região onde eu tenho um campo magnético uniforme. Nós temos que o fluxo do campo magnético, que é definido, representado pela letra φ, ele é definido como sendo a multiplicação entre o módulo do vetor campo magnético vezes a área dessa espira vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor normal.
Esse vetor normal é um vetor que faz um ângulo de 90 graus com a superfície da nossa espira. Tá ok? Então, aqui nós temos a expressão que define o fluxo do campo magnético e a interpretação desse fluxo é que ele está associado à contagem, a quantas linhas de campo atravessam uma determinada superfície. Então, agora, pegando esse conceito e voltando aqui para o nosso experimento, o que a gente vê é que, à medida que a gente aproxima o nosso ímã da espira, o que está acontecendo é que está variando no tempo esse fluxo do meu campo magnético. Então, aqui eu coloquei, quando o fluxo magnético, através de uma espira, varia, surge na espira uma corrente induzida. Esse é o resultado do nosso experimento. Vamos discutir algo mais sobre essa corrente induzida que surge na espira no próximo quadro. Então, vamos discutir agora sobre a lei de Faraday. Nós já vimos que a variação do fluxo do campo magnético através de uma superfície, a variação temporal desse fluxo, gera uma corrente induzida no nosso circuito, no caso, na espira que nós tínhamos apresentado no quadro anterior. Se vocês lembrarem do módulo de eletricidade, nesse módulo vocês viram que para a gente conseguir fluir uma corrente num determinado circuito, a gente precisa que exista naquele circuito uma diferença de potencial. Aqui, quem está gerando, a nossa corrente induzida é a variação temporal do fluxo do campo magnético. Então, é essa variação que é a nossa diferença de potencial neste caso, mas que aqui vai receber um nome especial de força eletromotriz. Então, nós temos que a força eletromotriz, que é representada por esta letra, é igual a menos a variação temporal do fluxo do campo magnético. Esse sinal menos, ele é muito importante e ele existe porque ele mostra pra gente que essa corrente induzida, ela vai surgir sempre no sentido de se opor à variação temporal do fluxo do campo magnético. Então, esse sinal menos é para indicar pra gente que essa corrente vai sempre surgir no sentido de se opor. Tudo bem? A gente também pode lembrar lá do módulo de eletricidade que a diferença de potencial, de acordo com a lei de Ohm, ela é igual a R vezes I, onde R é a resistência do material e I é a corrente que está fluindo no nosso circuito. Então, aqui, a gente também pode reescrever essa expressão. Nós temos que, já que a nossa força eletromotriz é a própria diferença de potencial, pela lei de Ohm, ela vai ser igual a R vezes I. Então, nós temos que R vezes I é igual a menos a variação temporal do fluxo do campo magnético. Tá ok? E agora, com essa expressão, a gente consegue calcular qual que é a corrente induzida no nosso circuito. Aqui a gente mostra que essa corrente ela surge devido a essa variação temporal do fluxo do campo magnético e com essa expressão aqui de baixo a gente consegue calcular qual que é o valor dessa corrente. Para a gente calcular o valor dessa corrente, a gente vai precisar saber também qual é a resistência do nosso circuito. Então, aqui é uma outra expressão que nós temos e a gente chega nessa expressão usando a lei de Ohm. Antes de encerrar a nossa aula, eu gostaria de fazer um breve comentário final no próximo quadro. Então, nesta aula, nós discutimos que a força eletromotriz é igual a menos a variação temporal do fluxo do campo magnético. Então, a gente já viu que essa força eletromotriz ela vai induzir uma corrente no nosso circuito. Eu gostaria de discutir aqui com vocês, como um breve comentário final, que não é apenas a variação temporal do fluxo do campo magnético que gera uma força eletromotriz. Nós também podemos ter outras fontes de força eletromotriz. Para isso, vamos discutir um exemplo aqui. Vamos considerar que nós temos um trecho de um fio condutor. Então, aqui eu tenho o meu fio condutor, um pedaço desse fio condutor, e esse fio ele está na presença de um campo elétrico externo uniforme. Tá ok? Bem, se esse fio ele é feito de um material condutor, nós vamos ter a presença de elétrons livres nesse material. Então, aqui eu estou representando, por exemplo, um desses elétrons livres. A gente pode se perguntar o que vai acontecer com essa carga na presença desse campo elétrico externo. A gente já discutiu no módulo que o vetor força elétrica ele é igual
a carga elétrica vezes o vetor campo elétrico. Logo, nessa carga vai atuar uma força elétrica. A força elétrica que vai atuar nesta carga, ela vai ter a mesma direção do campo elétrico, porém no sentido contrário, porque a carga é negativa. Então, eu vou representar aqui o vetor força elétrica que está atuando nessa carga. Se a gente esperar um intervalo de tempo, que é um intervalo de tempo, na verdade, bem curto, o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter uma segregação das cargas que compõem esse fio. Então, nós vamos ter que as cargas negativas vão se acumular do lado esquerdo do fio, porque em todas as cargas negativas vai atuar uma força elétrica que leva elas, põe elas para se movimentarem, né, na mesma direção do campo elétrico, mas no sentido contrário. Em contrapartida, no meu lado direito do fio, eu vou ter um acúmulo de cargas positivas. Tá ok? Essa segregação de cargas, por si só, vai induzir agora no meu fio um outro campo elétrico, tá bom? Que eu vou nomear por E'. E esse novo campo elétrico, ele vai ter também a mesma direção do campo elétrico externo, só que sentido contrário. Então, aqui agora eu tenho um outro campo elétrico que eu estou chamando de E'. O que a gente vai ter aqui é, após esse intervalo de tempo que eu falei que é breve, esse sistema aqui, ele vai atingir o equilíbrio. Tá? E como é que vai ser esse equilíbrio? Nós vamos ter que, se nós considerarmos os dois campos, o E' mais esse campo externo, nós vamos ter que E mais E' é igual a zero. Tudo bem? Então, o que a gente está vendo aqui é que se só existisse esse mecanismo, nós nunca conseguiríamos fazer uma corrente fluir num fio, porque isso sempre ia acontecer e após um intervalo de tempo esse sistema ia atingir o equilíbrio. Então, para a gente conseguir fazer fluir uma corrente no nosso fio, a gente precisa de um outro mecanismo que não deixe essa situação acontecer. E esse outro mecanismo, na verdade, é um dispositivo que a gente usa que é a bateria. Então, se eu conecto uma bateria aqui nos terminais do meu fio, esse mecanismo não vai mais acontecer, tá ok? E a bateria, o que ela faz, nada mais é, né? Ela gera uma força eletromotriz que tem origem em forças não eletrostáticas que mantém a diferença de potencial na extremidade do nosso fio. Então, aqui eu estou representando um circuito bem simples, onde eu vou ter a minha bateria e eu tenho aqui a minha corrente fluindo no sentido convencional no nosso circuito. O que a bateria vai fazer é fornecer essa força eletromotriz, é manter essa diferença de potencial, não deixando a gente ter acúmulo de cargas nas extremidades do nosso fio, sempre mantendo a diferença de potencial entre as duas extremidades. Então, aqui a gente vê que em nenhum momento eu estou falando de campo magnético ou de variação temporal, né, do fluxo do campo magnético. Aqui a gente não tem campo. O campo que eu estou botando aqui é um campo elétrico, é uma diferença de potencial apenas. Tá? Então, é para mostrar que a bateria ela é um dispositivo que ela gera uma força eletromotriz que tem origem não mais na variação temporal do fluxo do campo magnético. Nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido esses novos conceitos. Até a próxima videoaula.